8 horas da manhã em ponto. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Os principais destaques do dia, você sabe, estão na Rádio Bandeirantes e na tela do Band News TV, no Jornal Gente, há 45 anos no ar. Começar falando sobre um assunto que chamou muito a atenção de ouvintes. Eu recebi um retorno grande, da nossa audiência sobre algo que nós comentávamos ontem com o Fernando Schiller aqui a respeito do julgamento que será retomado hoje no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de droga. Como todos nós sabemos, e já repetimos várias vezes ao longo dos últimos meses nessa discussão aqui no Jornal Gente, o porte de droga é um crime hoje. Ele não leva ninguém para cadeia porque a punição ela é muito branda. Ela é baixinha. Até interessante lembrar para quem não tem familiaridade com o mundo jurídico que fumar maconha, por exemplo, não é um crime. Agora, portar maconha, até hoje, esse momento aqui, ainda é crime. Ainda que não seja punido com a cadeia. Tanto é que tem alguns casos da literatura, e do folclore aí, dos bastidores do direito, que dão conta de que o sujeito colocava ali o cigarro no muro, o baseado de maconha, e fumava. Quando a polícia chegava, falava, não tô portando, quem tá portando aqui é o muro. Mas isso é um detalhe apenas interessante para explicar a diferença técnica que há na legislação brasileira. De qualquer forma, o assunto é muito sério. Por que é sério? Porque esse caso, como que ele chegou lá no Supremo Tribunal Federal? Ontem, na conversa com o Schiller, eu lembrei para vocês, já tinha dito isso algumas vezes aqui na nossa discussão, que tudo isso começou com uma vistoria na cela de um preso no Centro de Detenção Provisória de Diadema, aqui em São Paulo. Esse preso foi flagrado com um baseado de maconha. 3 gramas de maconha foram apreendidos dentro da cela desse detento no CDP de Pinheiros durante uma vistoria normal e usual que acontece em todas as unidades prisionais. Muito bem, a partir disso, ele foi levado a uma delegacia de polícia, apesar de estar preso, o caso foi levado a uma delegacia de polícia. Ele confessou que o cigarro era de maconha, que era para uso próprio. Disse que ele ia fumar o baseado em algum momento ali no centro de detenção provisória, onde estava recluso, preso. E a Defensoria Pública do Estado de São Paulo fez o quê? Apresentou um documento dizendo o seguinte: nós precisamos declarar a inconstitucionalidade da lei do porte de droga, porque foi invadida a privacidade de alguém que estava recluso, por mais incrível, absurdo que pareça. Tá aí o recurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Quem assinou esse recurso foi o defensor Leandro de Castro Gomes. E apresentou recurso para todas as esferas judiciais até chegar no Supremo. Porque ele foi perdendo. Apresentou aqui em São Paulo, perdeu. Tribunal, perdeu. STJ, perdeu. Chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Aí caiu nas mãos de quem esse caso? Caiu na mão do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso. E o caso está se arrastando porque tem muito pedido de vista de lá para cá. Mas foi esse caso, porção de droga encontrada na cela de um detento, que confessou que o entorpecente era dele, que foi parar no Supremo Tribunal Federal. E a partir de hoje nós podemos ter o desfecho desse caso com a descriminalização do uso de droga. Essa é a história do que está em jogo hoje no Supremo Tribunal Federal. Para você que não está muito ligado nesse assunto, nós já tivemos 3 votos proferidos. O primeiro deles, do próprio relator, ministro Gilmar Mendes, que diz o seguinte: liberou geral. A partir de agora, se ficou constatado que é por consumo, não sabemos quanto, não sabemos quando, não sabemos nada. Mas se a investigação concluir que é para o consumo próprio, está liberado. Não tem punição nenhuma. Esse artigo da nossa legislação, que está vigorando há muito tempo, é inconstitucional. Depois, outros 2 ministros votaram. Ministro Edson Fachin, que disse o seguinte: não, o objeto da ação é maconha. Então, só vamos fazer a interpretação para maconha. A liberação do porte vai acontecer apenas para esse tipo de entorpecente. Os demais continuam como estão na nossa legislação. E o ministro Barroso também concorda com o ministro Fachin, acredita que só para maconha deve ser descriminalizado, mas o ministro Barroso avança um pouquinho e já coloca ali
parâmetros, né? Ou seja, quantidades que possam diferenciar o usuário do traficante de droga. Nós devemos lembrar aqui que as autoridades médicas, os psiquiatras que cuidam desse problema de droga, que são sérios no país, eles abominam esta tendência que o Supremo Tribunal Federal adota de flexibilizar a punição para quem consome droga no país. São 8h05 da manhã, nós vamos direto para